Olá, estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar, Empreender com Propósito. Gente, essa série está imperdível. Se você não assistiu os episódios anteriores, vai lá, busca e assiste, porque tá demais. Olha, na verdade, a gente olha para a gente mesmo, às vezes aquilo que as pessoas mais nos criticaram é naquilo que o Senhor acaba nos usando, sabia? Eu sempre, com a minha família, sempre o pessoal fala assim, nossa, como a Lé é faladeira, como a Lé adora contar história, e agora eu tô fazendo isso aqui, olha que delícia. E eu tô amando as amigas que o Senhor tem me apresentado a cada podcast, sabe? Quando vai chegando uma gente e a gente quer fazer uma coisa grande, sabe? E para fazer uma coisa grande não pode ser sozinho, então você convida as amigas, você convida os parceiros. E você aí no seu comércio, você quer fazer uma coisa grande? Convida a gente para trabalhar junto com você, gente legal, que tem a mesma visão, vai aprender, mas aprender com propósito e com direção. Não é ficar comprando todos os cursos da internet, a gente já falou disso aqui, tá bom? Senão a gente fica com aquela coisa, a pessoa fala assim, você vai sair de 100 mil para 1 milhão por mês, você corre e compra o curso, mas aí você não tem tempo de assistir, você não aplica as técnicas, e aí você vai ver que na teoria é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Então, sabe o que é mais fácil? E a gente acaba dificultando? A gente não convida o Senhor para fazer parte do nosso negócio, sabe? Convida Jesus para administrar a empresa com você, convida Ele para te ajudar no seu financeiro, na montagem do seu espaço, como você vai trabalhar, quais são os produtos que você vai vender. Convida ele adora. Aí você pode falar assim, mas Jesus tem tanta coisa para se preocupar. Não, ele se preocupa com você. E ele quer fazer parte dessa jornada junto com você também. E hoje nós temos aqui as nossas amigas, a Fernanda. Fernanda, dá um exemplo, pessoal. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui de novo. Eu tô com o coração apertadinho já, né? O último podcast e tem sido uma alegria participar de cada episódio desde o início. E a Leia, ela é uma bênção. Ela chega e fala, gente, sabe o que eu tava pensando? E ela traz tanta coisa boa assim pra gente. Então, Leia, Deus abençoe sua vida, os seus propósitos. Que alegria fazer parte de tudo isso. Deus abençoe você também, Cida. E todo mundo aqui, os meninos da produtora. É sempre uma alegria estar aqui aprendendo junto com vocês. Amém. Mais uma vez aqui, né? E agora eu já fiquei triste também. Você não tinha parado para pensar nisso, né? É o último episódio dessa série e tem sido gratificante. É um crescimento mesmo. Em todos os sentidos. Não é só na palavra, na amizade, fortalecendo as amizades, né, Fê? Sim. E também crescendo, sabendo como nos portar diante da câmera, né? Às vezes a gente fica pensando, será que vai dar certo, né, Léo? É igual as pessoas falam de você gosta de contar história. E a gente não, a gente tá aqui e só deixa fluir. E isso tem sido tão fácil, gostoso, leve. E espero que para você não seja diferente, que seja também, assim, uma experiência boa de estar vendo aí do outro lado da câmera, e para a gente tem sido gratificante. Essa é a palavra, gratificante. Lá. É verdade. E você sabe que hoje a gente vai falar um pouquinho de José, quando ele reencontra os seus irmãos que o vendeu. Como que a gente reage numa situação dessa? De uma traição, né? De uma maldade tão grande, né? Mas a gente percebe que, com o tempo, eles vendo o sofrimento de Jacó, eles se arrependeram daquilo, né? Sim. Mas as coisas são como flechas, né? Quando a gente lança uma flecha, ela não volta. É igual a palavra Sim. também, né? Por isso que a gente tem que pensar muito bem o que a gente fala com as pessoas, né? Às vezes, no trato com um funcionário, no trato com um cliente. Porque a partir do momento que você falou, não tem como voltar para você, né? E essa questão deles terem perdoado e ter trazido o pai dele, né, para caminhar junto também, né, para viver essa velhice lá junto com José. Mas aí uma coisa, como eu disse para vocês, me chamou muito a atenção nessa história. Quando Jacó descobre que o filho dele, amado, o filho querido, o filho predileto, e ele não escondia isso, que José era o filho predileto dele. Quando ele descobre que esse filho morreu, ele também meio que morre junto, né? E às vezes tem muita mulher, muita empreendedora, que quando ela fecha um comércio, ela morre junto com aquele comércio, porque aí vem as culpas, vem as acusações, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso também.
Nossa, você falando sobre morrer, né? Quando se encerra um comércio, eu lembrei de uma paciente minha. Hoje ela está muitíssimo bem, mas na época que eu conheci, ela estava numa profunda depressão, porque, inclusive, ela não conseguia ficar nos grupos, se manter, sabe, nos grupos de oração e tudo. Ela entrava e ia seguindo, de repente ela saía de todos os grupos sem nenhuma explicação. E aí eu sou do tipo que vai atrás, não me conformo com aquelas coisas. E aí eu encontrei ela numa profunda depressão, porque ela abriu uma escola, uma escolinha de criança infantil, de educação infantil, de cuidar dos pequenos, numa cidade afastada da onde ela morava, que ela mora no interior do Paraná, e ela abriu na cidade, na capital mesmo, e para voltar para casa não era viável, então ela ficava durante a semana sem a família. E aí ela foi vivendo isso, e por de estar sozinha, as filhas ficaram depressivas e ela também. E foi vivendo isso, foi se arrastando até um momento que ela não deu mais conta de ficar com a escolinha e teve que fechar. E isso que já estava numa depressão aumentou mais ainda. E você falando aí sobre a depressão, quando a gente encerra, é isso. Às vezes a gente vai empreender sem buscar o conselho do Senhor. Sem primeiro contar os tijolos, perguntar, Senhor, eu devo fazer mesmo isso? Eu preciso fazer isso agora? Que hora, qual é o momento correto? Porque nós temos família, a maioria de nós temos família, e a família tem que andar muito junto. Todas as vezes que você faz alguma coisa, a família vai junto. A Leia tem um empreendimento, o seu esposo não trabalha lá, mas ele é seu esposo. Tudo que acontece com você vai acontecer com ele. Sim. Ele vai sofrer junto. E a Fernanda é a mesma coisa, né? Embora o seu esposo está trabalhando com você, faça lá a finança e tudo, né? Cuide dessa parte burocrática, mas a gente tem que entender isso. A família vai junto no empreendimento. E quando a gente erra, não está de acordo com aquilo que o Senhor quer mesmo. Às vezes não é o momento, às vezes você não tem maturidade para estar estabelecendo um comércio e vai fazer porque você sonha, mas você não perguntou. E talvez nem seja esse seu grande sonho, é só porque você quer a sua vontade. E aí não vai ser bom para você e não vai ser bom para a família. E você acaba morrendo mesmo, levando o outro junto com você. Sim. E foi isso que aconteceu. Para a glória de Deus, eu tratei dela, ela se reergueu, conseguiu outras coisas. Em vez agora dela ser uma proprietária de uma escolinha, hoje ela é dona de uma editora. Ai, que legal! Edita livros online que vende nas plataformas. Nossa, que legal! Então, às vezes a gente tem um sonho, mas não é bem aquilo que o Senhor tem para nós. Então, a gente precisa colocar realmente, igual você fala, chamar Deus para estar com você. Sim. Em primeiro lugar, porque é Ele que vai te iluminar, é Ele que vai te dar direção. Eu falo que é aquele versículo que diz, lâmpada para os meus pés e luz para os caminhos, é tudo, porque Ele mostra a direção e não nos deixa tropeçar, porque a lâmpada está nos pés. Então é sobre isso, Ele vai te dar direção e vai te mostrar o caminho. Então, quando for empreender, chama o Senhor para estar junto com você, porque isso não vai te paralisar nem vai te matar. E matar, que a gente está falando, não é a morte física, talvez uma doença, trazer consequência para sua família, né? E isso é muito ruim. E quando você chama o Senhor, primeiro ali para ser o seu sócio, isso também é um amparo no momento de dificuldade, porque a gente passa por muitos momentos de dificuldade no empreendedorismo, né? E aí você fala, Senhor, nós temos, né, uma aliança. O Senhor confirmou, não foi à toa, não foi da minha cabeça. Então, Sim. Isso também te dá um apoio, te dá um... É importante ter o Senhor em todos os momentos, mas a gente também precisa ter nas dificuldades ali para... ter a consciência na dificuldade de que a gente não fez da nossa cabeça. Porque quando você abre um comércio ou começa a empreender da sua cabeça, você fala, também...
Fiz tudo a esmo, né? Não busquei a palavra, o Senhor não confirmou. Busquei um fornecedor ou comprei o que não era para comprar, que é muito que você fala. O Senhor me mandou não comprar nada a prazo. E é sobre ser obediente também. E aí o Senhor manda as respostas, manda uma cliente no final do dia, que foi o que você contou no outro podcast, para cumprir com uma quantia que você precisava. Então é sobre isso, né? É sobre ter o Senhor em todos os momentos, nos dias bons e nos dias difíceis. E quando você fala aí de Jacó, né? Viveu um luto, paralisou, né? Talvez a vida dele ali, não cuidou dos outros filhos como deveria, não orientou, porque estava preso no luto de um filho que estava vivo. E às vezes a gente é muito assim, né? O luto é para ser vivido, em toda circunstância ele deve. Cada um tem o seu tempo de luto, mas não ficar preso naquilo. Se você está preso em algo, por exemplo, no luto, você precisa de ajuda. Então procura ajuda, porque não é correto ficar a vida inteira preso em um sentimento. Assim como nas outras coisas, você tem que saber a hora de pedir ajuda. E nesse caso, se a pessoa não está pedindo ajuda, peça os familiares, peça ajuda. Porque não é normal que uma pessoa passe 3, 4 anos vivendo um luto paralisado para toda a sua vida por causa disso. Eu já vivi muitos lutos e nem por isso eu tive que parar a minha vida. Não, teve sofrimento, teve consequências, mas eu não paralisei a minha vida por conta do luto. Então é sobre isso. A gente tem que saber que é normal você sofrer, é normal você chorar. Você vai ter um período que você vai estar mais triste, mas não pode se prolongar para a vida toda. Não, e outra coisa também, né? O mesmo Deus que abre, também é o mesmo Deus que fecha. Isso. E às vezes um ciclo em algum lugar, ele encerrou e Deus quer te levar para uma outra coisa. Eu tinha uma loja no shopping de Suzano, eu fiquei lá durante 4 anos. Quando eu fui abrir a loja, gente, foi tão fantástico. Eu tinha uma loja em Mogi, né? Lá no calçadão de Mogi. E aí eu e a Ruth indo para a loja de Mogi, eu tinha a loja do centro de Suzano, aí tinha uma loja em Mogi. E eu lembro que quando o Shopping de Suzano foi abrir, foi bem no ano que eu inaugurei a minha loja, 2000. Ele abriu em setembro de 2000, eu inaugurei minha loja em outubro de 2000. E aí o rapaz me apresentou uma loja, era muito bonita. Aí ele falou, nossa, essa mulher gastou tantos mil-reais nessa loja. Eu falei, nossa, eu não tenho condições, mas eu vou pedir a Deus para que ela cresça muito e o dia que ela for para uma loja maior, eu venho para essa loja. E Deus fez aquilo. Aí o que aconteceu? Olha para você ver os caminhos do Senhor. Eu estava com uma loja de Mogi, no calçadão, e uma dificuldade assim de funcionário. A Ruth cuidava lá, a Ruth, ela é tão longe, queria ficar aqui no centro com vocês, a Ruth trabalhando lá. Aí o Senhor colocou no meu coração o desejo de fechar aquela loja. Passado uns dias, o pessoal do Shopping Suzano me procurou. Um dia você veio aqui, você disse que se tal loja desocupasse, que você queria essa loja. E a pessoa realmente vai para um lugar maior e eu me lembrei de você. Olha só. Ela vai para um lugar maior e eu me lembrei de você e eu quero te oferecer essa loja. Aí eu falei, tá bom, eu vou ver e te dou uma resposta. Aí eu conversei com a Ruth. Aí eu falei assim, Ruth, se Deus estiver nesse negócio, nós vamos vender a loja de Mogi, porque eu não quero ficar com 3. 2 para mim tá suficiente, nós vamos vender a loja de Mogi. E aí vai nós duas no carro conversando, chega lá, né? Passei o dia lá, depois voltamos junto. Gente, naquela mesma semana, foi uma cliente na loja, e eu ainda falei, ó, às vezes a gente é meio ousado com Deus, né? Eu falei, Deus, eu não vou colocar um passa-se o ponto. Você que vai mandar a pessoa que vai comprar a loja, né? Se for da tua vontade que eu vá pro shopping, vai ser dessa forma. Tá bom. Aí foi uma cliente nossa lá da loja de Mogi com a cunhada, e a cunhada tinha acabado de voltar do Japão. Aí ela falou assim, nossa, eu dei a volta já no centro inteiro, falando com a minha irmã, né, com a Ruth. Dei a volta no centro inteiro e a gente não achou uma loja, e a minha cunhada quer montar uma loja aqui no centro. Aí a Ruth falou, nossa, é difícil o ponto mesmo. Aí a moça olhou, a mulher olhou, e a mulher falou assim, nossa, essa loja é bem bonita, será que a Leia não quer vender essa loja para mim? Olha isso. Na mesma semana.
Deus é maravilhoso. Aí eu falei, a Ruth pegou, né? Falou assim, vou falar com ela, né? Aí falou comigo, eu falei assim, liga pra ela. Eu falei assim, não, vou dar uns 2 dias, vou orar, né? Sim. Ver se o Senhor direciona. Aí falei pro Senhor, falei, Deus, se acontecer tal e tal coisa, eu vou pra loja do shopping. Sabe quando você tá ali conversando com Deus e você vai pedindo algumas coisas pra Ele como sinal? Aí aconteceu o que eu tinha pedido do shopping. Aí eu peguei e liguei pra moça. Falei, nossa, Deus, então tá. Então quer dizer que é pra mim de verdade vender o ponto de Mogi. Aí liguei pra ela, marquei, fui lá conversar com ela. Ela falou pra mim assim: eu quero montar uma loja de roupa feminina, só que eu vou trabalhar com outro perfil de roupa. Vou trabalhar com uma roupa um pouco mais barata, mas eu quero tudo que você tem dentro da sua loja. Eu só não vou ficar com as suas roupas. Mas os seus cabides, as suas araras, os seus vasos, o seu cacho, tudo, eu quero tudo. Bota o preço em tudo. Aí eu falei, legal, né? Falei, tá bom, vou calcular, vou te dar um preço. Aí calculei, dei o preço. Aí eu falei assim, se você tá nesse negócio, dei o preço direitinho. A mulher, tá bom, é minha. Aí eu lembro, dia 20 de abril de 2007, eu desocupei a loja, orei ao Senhor, devolvi para Ele. Falei, Deus, estou te devolvendo. E no dia 22 de abril daquele mesmo ano, eu tomei posse da loja do shopping. Peguei as roupas, trouxe tudo para a loja do centro, né? Tomei posse da loja do shopping. Aí a mulher, super feliz, acho que a mulher está lá até hoje. Passado 4 anos que eu havia aberto a loja do shopping, o senhor me pediu a loja de volta. Ele falou, Leia, o seu tempo aqui acabou. Eu falei, não, isso deve ser da minha cabeça. E aí tinha uma funcionária minha que o irmão dela era missionário. E ele estava no Brasil. Aí eu falei para ela, Neide, será que você não falava com o seu irmão vir aqui? Precisava orar, precisava que Deus confirmasse uma coisa no meu coração. Porque eu tô achando que é da minha cabeça. Aí ela falou, não, tá bom. Aí ele foi. Quando ele chegou, ele só falou para mim assim, às vezes você não vai ficar muito feliz com o que eu vou te dizer, Leia, mas o Senhor me falou para dizer para você que Ele fechou a porta para você lá. Nossa. Devolve. Naquela hora, assim, sabe, eu falei, nossa, meu Deus, verdade, isso mesmo, fechou. Fechei a porta para você lá. Então, tem determinados momentos que o Senhor abre uma porta pra gente, mas depois de um outro momento, aquela mesma porta que Ele abriu, você tem certeza que foi Ele que abriu? Ele vai lá e Ele fecha. E Ele fechou. Aí eu lembro que lá a gente só podia tirar as coisas de madrugada, né? Quando você tem uma loja de shopping, só pode tirar de madrugada. Aí eu lembro que era tipo assim, umas 3, 4 horas da manhã, a gente carregando as coisas da loja, né? Trouxemos tudo para a loja do centro. Imagina de madrugada, a gente Paraná, Portugal, Freixo, o caminhão, abre a loja, descarrega caminhão, tudo de madrugada a gente fazendo isso. Mas eu lembro que quando eu fui fechar a porta, assim, tava meu marido, tava o pessoal que tava ajudando a gente a carregar, eu falei que eu precisava de um momento sozinha dentro daquela loja, sabe? Aí eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, muito obrigada, eu fui muito abençoada neste lugar, muito abençoada. Lá em 2000, eu falei para o rapaz que o dia que essa loja desocupasse, ela seria minha. E por um tempo ela foi minha. Mas agora, Senhor, que a pessoa que venha para cá, que ela seja muito abençoada, assim como eu fui. Agradeci, muito obrigada, Senhor, fui embora. Tá bom, Senhor, muito obrigado por isso. Então, é sobre isso também. Às vezes, a gente tem que também entender que às vezes você fala assim, poxa, Deus, mas eu orei tanto, você deixou eu fazer aquilo, por que agora você está me tirando? Porque tudo tem um tempo. Sim. Tudo tem um ciclo, tem uma validade. Negócio, as estações. Você tem o inverno, depois vem o verão, vem a primavera, vem o outono. Cada estação tem o seu jeito, tem a sua forma, né? E servir a Deus é justamente sobre isso. Quando ele fala assim, filha, olha, filha, eu tô te dando uma loja maravilhosa. Mas quando ele fala assim, não, filha, devolve, não é mais sua. E a gente entender isso, né? Você falando sobre isso, aí a gente vai para José novamente, né? Aí você vê como Deus é maravilhoso quando Ele faz as coisas não da maneira que a gente pede às vezes, nem quer, mas de uma maneira
sempre proposital, ele é específico, ele é intencional. Essa é a palavra, intencional. Deus não faz nada por acaso. Por acaso, tudo não existe. Que ele fizer é tem intencional. Um propósito naquilo. Isso. E aí você vê que José foi traído pelos irmãos, foi vendido. Na casa de Potifar, ele foi bem sucedido, mas a mulher do Potifar quis algo a mais com ele, por isso ele foi lançado na prisão. Na prisão ele foi bem sucedido, diz a palavra. Chegou lá um padeiro e um copeiro, no qual ele revelou sonhos e através desses dois, aí um morreu, o outro ficou vivo e foi para o faraó, e através do sonho do faraó ele foi o governador de todo o Egito, né? E o que a gente vê nisso? Quando chega a fome em todo o território, que também se estendeu lá para Israel, né? Para Judá e a sua família, José estava num cargo máximo, só tinha o faraó acima dele. E quando ele vê os seus irmãos, imediatamente ele reconheceu os irmãos. Os irmãos não os reconheceu por quê? Porque agora ele se vestia como um governador do Egito. Então ele usava todo aquele paramento lá do Egito, né? Se pintavam, tinha um negócio na cabeça, as vestes e tudo. Então ele não o reconheceu. Ele era menino quando ele foi para o Egito. E agora um homem, né? Já casado. E aí os irmãos não o reconheceram, mas o que ele faz? Ele prende o irmão caçula, né? Coloca algo ali no saco dele para que os irmãos, aliás, foi o irmão caçula mesmo? Foi o Benjamim, foi. Ele prendeu para que eles vão lá e busquem, né, o pai. E aí, quando vem todo mundo, eles se revelam e falam, eu vejo que não foi vocês que me venderam, foi o Senhor que me trouxe até aqui. E saber que o Senhor faz tudo intencionalmente para nos abençoar no momento oportuno, é sobre isso, os ciclos que se fecham. E às vezes a gente tem dificuldade de viver o novo de Deus. Por quê? Porque a gente se acostuma com as coisas. E isso é em toda a nossa vida, não só no nosso trabalho, mas na igreja. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa e eu falei para ela assim, ela está iniciando numa nova igreja na qual o Senhor colocou no coração dela e no coração do esposo, e isso é maravilhoso. Mas eu falei para ela, viva de forma que você não fique olhando para o futuro, porque o Senhor hoje ele te planta aqui, mas amanhã ele pode te levar para outro lugar, porque é Ele que nos leva. Sim. Então não fica pensando no futuro, só vive hoje. Sim. Viva hoje de forma integral. Porque às vezes a gente deixa de viver algumas coisas porque a gente está pensando no futuro, eu vou casar o meu filho aqui, eu vou fazer tal coisa, e às vezes não acontece como a gente quer. Mas se a gente é do Senhor, o Senhor vai fazer o melhor para nós. Sim. Sempre, porque Ele conhece o futuro. E eu falo que a gente é limitado, né? Sim. Tão limitado. E quando o Senhor encerrar um ciclo, não fica se prendendo muito, não. Até você que está aí do outro lado, não se prenda, porque tem lugares que o Senhor não te quer mais, não te cabe mais. E você insiste em estar naquele lugar e já não é mais para você. Talvez seja esse o momento que você esteja vivendo. E tudo bem, eu já passei por isso, é fácil, não é, mas se é o Senhor, Ele tem algo melhor para a sua vida, então entrega para Ele todas as coisas, porque assim como a Léa falou, Ele abre a porta, mas é Ele também que fecha a porta, e porta que Ele abre, ninguém fecha, mas porta também que Ele fecha, não adianta querer deixar aberta, que é perda de tempo, é sofrimento para a sua vida. Você sabe que você falando aí de uma coisa da história de José? Quando Deus colocou ele na casa de Potifar, ele foi administrar a abundância. E aí ele vai, tira ele da abundância, usa, na verdade, assim, a gente fala, o inimigo usou, acho que nem acredito que foi o inimigo que usou a mulher de Potifar, foi o Senhor mesmo, falou, vai lá, ela não, né? Vamos revelar quem ela é, né? E aí ele vai para a prisão, e lá ele administra a escassez, né? E o comerciante, o empreendedor, ele tem que aprender isso. Que vai ter um momento que nós vamos administrar a abundância, tá vendendo bem, vem muito cliente na clínica, vem muita gente fazer terapia.
oba, glória a Deus. Mas tem momento também que você faz tudo igual, tudo da mesma forma, e que não tem essa abundância, você tem uma escassez. Só que uma coisa a gente tem que ter clara na nossa vida. Tá abundante? Foi o Senhor. Tá escasso? É o Senhor também. Sim. Porque o Senhor ele fica nos moldando, nos ensinando, nos lapidando. Nós somos diamantes brutos, né? E Ele conhece as nossas limitações. Então Ele fala assim, ó, minha filha me foi grato na abundância. Será que na escassez ela vai ser grata também? E às vezes Ele permite algumas coisas, né? E a gente tem que entender isso. Mas você vê que quando Ele foi seu governador, Ele administrou a abundância na época das 7 vacas gordas, e Ele administrou a escassez na época das 7 vacas magras. Sim. Então, os processos que a gente passa na nossa vida é o Senhor nos lapidando para o que Ele vai nos dar lá no futuro. Porque, por exemplo, se você pega o seu filho, sua filha, por exemplo, tem 8 anos, sua filha tem condições de ter um carro? Não! É igual a gente, às vezes a gente está pedindo algumas coisas para o Senhor que a gente não tem condições de administrar. Então Ele vai primeiro nos lapidar, vai nos forjar, vai fazer com que a gente seja filhos maduros, né? Sim. Ruios que fala, né? Ruios. Ruios, filhos maduros. Porque senão Ele dá a bênção e você nem usufrui da bênção porque você não sabe cuidar. Olha, vou ser sincera para vocês. Vou fazer 25 anos de loja. Se eu administrasse a minha loja há 10, 15 anos como eu administro hoje, meu Deus, eu teria muito mais coisas. Mas eu falo, nossa Deus, como eu errei, como eu falhei, como aconteceram coisas, né? E a gente erra querendo acertar. Sim. Quando a gente está fazendo as coisas, a gente acha que a gente está certo, mas às vezes não está certo, né? E às vezes você erra querendo ajudar o outro. Porque até pra gente ajudar, a gente tem que falar, Senhor, esse problema é meu? Sim. Será que esse problema é meu? Será que eu me metendo nessa história, eu não vou trazer isso pra minha vida? E quantas vezes eu não fiz isso? Eu fui lá e peguei o problema do outro e trouxe pra minha vida, e depois o Senhor falava, então, uma vez eu passei por um problema porque eu tentei ajudar uma pessoa e foi um problema muito sério. Aí eu fui buscar uma palavra. Eu sempre gostei, eu sempre gosto de ir na igreja, porque o Senhor fala com a gente através da palavra. Sim. Aí sabe o que o Senhor falou pra mim? Assim, ó, pá, pá, pá. Leia, aprende. Ele falou assim, você acha que você é Deus? Você quer ser mais misericordiosa do que eu? Você quer? Com essas palavras. Nossa, gente, forte, hein? Ele falou assim, quando você vai ajudar uma pessoa, você sabe se sou eu que estou tratando daquela pessoa? E você vai lá e você interfere? É um processo que a pessoa precisa passar. E a gente, né, com aquela... É isso, né? Querendo, como você diz, querendo ajudar Deus. A gente interfere na prova do outro. O Senhor falou para mim, você quer ser mais misericordiosa do que eu? Eu falei, não, Senhor. Ele falou, então... Você pegou o problema dele, você trouxe para você. Você não precisava passar por isso. É como diz a minha mãe, pegar a prova com a mão. E quantas vezes a gente não faz isso por falta da gente orar? Porque a gente acha que a gente é boazinha. E tem situações que você tem que... Você falar para a pessoa assim, ó... Com isso, foi que nem você falou da pastora Érica, que a pastora Érica falou, né? Se você tiver... A pessoa te pedir um dinheiro emprestado... Se você tiver o dinheiro para dar... Empreste. Você empresta. Sim. Mas se você não tem para dar, você não empresta. É sobre isso. Então, mas a gente às vezes quer falar, ai, tadinho. Teve uma situação... A minha mãe tem uma lojinha também, né? E aí a minha mãe é super acolhedora. Então as pessoas acabam procurando ela para desabafar, para conversar, para passar um tempo, enfim. E aí teve um dia que ela me chamou e falou, Fernanda, eu tenho uma situação muito difícil, a gente precisa ajudar. É uma mãe que tem um marido, mas o marido não é presente, tem 2 filhos e assim, ela não tem nada. Ela não tem televisão, ela não tem colchão, ela não tem geladeira, ela não tem roupa, ela não tem sapato, ela não tem nada. E aí eu falei, nossa, mas não tem nada? Como assim, né? E aí o Senhor colocou no meu coração assim a pergunta, mas por que ela não tem nada? Porque se é uma mulher que tem um marido, o marido diz que trabalha, né? E tem as crianças, e nunca teve nada, essa casa aí, eu comecei, e geralmente eu não sou muito de perguntar, eu falo, não, vamos juntar um pessoal, vamos fazer uma vaquinha. E eu falei, mãe, essa conversa tá muito estranha.
Não, mas a gente tem que ajudar. E todo dia ela ia lá na loja e falava, hoje eu não tenho isso, hoje eu não tenho aquilo, hoje isso. E aí até falei da cesta lá da igreja, né? Falei, caramba, tem a cesta e tudo, a gente pode ver. Eu não consegui buscar, porque eu sou gordinha, não consigo andar muito. Aí um dia eu fui lá conversar com a minha mãe e ela tava lá. E aí eu comecei a conversar com ela. E para cada solução que eu dava para ela me arrumava um problema. Então, para cada solução, um problema. E aí eu disse, mãe, de verdade, eu fico muito triste por conta das crianças, né? Criança nenhuma no mundo deveria sofrer. Mas até para ajudar, a gente tem que ter sabedoria e não é o momento. A senhora tá absorvendo um problema que não é da senhora, tirando do teu armário, tirando das tuas contas, e isso vai virar um poço sem fundo. Porque ela sabe que a senhora é uma pessoa boa. Minha mãe, você chegou lá, eu tenho essa receita, ela nem vê se o nome é o seu mesmo. Ela fala, não, vamos comprar, não, eu te empresto o cartão. A minha mãe é assim. E eu falei, não pegue a prova com a mão, como a senhora mesmo fala. E é sobre isso. Às vezes é um processo igual as crianças. Eu tenho dó, mas às vezes é um processo que tem que passar. É uma mãe que tá passando uma situação ali e o Senhor permite aquilo. Quem são essas crianças? O que vão acontecer com essas crianças? Porque às vezes de uma situação difícil que você passa na infância, que você tem um combustível para ser diferente na vida adulta. Sim. Não, cada um tem um propósito. Mas é sobre isso, né? É sobre a gente entender que a gente não é Deus de verdade e que a gente não pode interferir na prova do outro. Eu tive uma vizinha, quando eu morava lá em Itaquá, que depois de muitos anos que a gente foi saber que no fundo da nossa casa, assim, era um terreno vazio e tinha um pé de chuchu. E ela, o marido e os 3 filhos comeram chuchu por muitos anos, porque não tinha o que comer. E a gente não sabia. E um dia ela contou o testemunho na igreja, que eles passaram uma prova muito longa, muito extensa, e só o que tinha para comer era chuchu. E às vezes a gente olhava assim o pé de chuchu e falava assim, nossa, tava cheio, agora não tem mais nada. E era o alimento deles. E eles passaram aquela prova em silêncio, orando, pedindo para o Senhor que quando fosse o momento que libertasse eles daquela dificuldade. E é sobre isso, né? Sobre isso. Quando você fala que tem uma mulher, que tem um esposo que trabalha, que tem filhos. Gente, eu falo assim, ninguém passa necessidade sem ver nos seus filhos passar prova e não vai fazer nada. Sim. E eu vejo porque a gente também já passou provas na nossa empresa, eu com as crianças pequenininhas, adolescentes, a casa cheia, e a gente... Naquele dia não tem nada, mas o quê? A gente sai de manhã para trabalhar, né? A gente não fica em casa esperando cair do céu. Porque eu falo que caiu do céu foi 2 coisas, o maná e os anjos. E não vai cair mais nada. Não cai do céu, porque o Senhor já enviou seu filho. Sim. Então é sobre isso, a gente não tem que esperar. E igual você falou, para cada coisa ela tinha uma dificuldade. E para mim isso é desculpa, para não querer. As pessoas se acostumam a pedir. Essa é a verdade. Se acostuma tanto a pedir que ela não vai se movimentar. É igual... quando meu marido estava doente, eu ia com ele trabalhar. Meu marido ia trabalhar com o braço quebrado, fraco, o gesso pesava para ele. E eu via aquela situação, aí pessoas assim, homens, jovens, pedindo no farol. Se ele está vendendo algo, ele está ali vendendo. Ainda está tentando. Diferença, ele está tentando. Sim. Agora, se ele está pedindo, tendo saúde, não. Aí eu falo, gente, Jesus, o Senhor me perdoa, mas eu não vou dar. Porque hoje, para me dar dinheiro ou comida ou qualquer coisa, o Senhor tem que falar comigo. Eu falo, Senhor, não vou negar para ninguém, mas desde que seja na vontade do Senhor. Porque, gente, todo mundo é capaz de fazer uma faxina, vender uma água, vender pano de prato, vender pano de chão, venda qualquer coisa. Vá se virar. Vai lá na vizinha, tem roupa para passar? Porque é assim, eu falo pro meu marido, não se preocupe. Antes ele falava assim, eu me preocupo, que vai ser de você se eu morrer hoje. Falei, filho, não se preocupa, Jesus vai me dar direção. Eu sei fazer muitas coisas. É igual você dar dinheiro para uma mulher com uma criança no farol. Não dou. Ela tá usando, né, explorando. E você tá ajudando aquela criança a crescer naquele ambiente. Então, assim, a criança é algo que comove muito o coração da gente, Sim. né? Você sabe que semana passada o pessoal do Jardim das Mães foi lá no projeto, né?
E aí eu tava assim, aí eu sentei numa roda, falei, também quero ser aluna, né? Também quero aprender. E a pergunta era pra gente contar uma coisa que aconteceu na infância, que a gente lembrava daquilo com carinho, né? E na hora me veio a lembrança da minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito determinada, muito forte. Meu pai casou com ela com 28 anos, ela com 15. Quando ele tinha 33, ele aposentou com invalidez, ganhando um salário mínimo. E ela ali, né? E aí ela comprou umas máquinas, começou a fazer vestidos. E naquela época, era uma moda de vestidos de lastec. Sabe, lastec, aquele elastiquinho pequeno? Então, ela cortava um quadrado. Que tinha os... Alcinha, ela cortava um quadrado, passava o lastec em cima, colocava 2 alcinhas e vendia na marreta, lá em Guaianazes. Só que ela não tinha com quem deixar os filhos, né? Então, ela levava a gente. Só que naquela época, igual acontece hoje no Brás, lá na 25 de março, tem o Rapa, né? Naquela época, chamava Comando. Aí, ela tinha um combinado com a gente. Quando o comando vir, todo mundo fica quietinho onde tá, que eu corro. Então, era assim, a gente já, né? Então, quando o comando vinha, eu, comando! Aí todo mundo catava as trouxas no chão saía correndo. E saía correndo. Minha mãe saía correndo com a trouxa dela e a gente ficava quietinho ali. Mas nunca a minha mãe não deixou de vir buscar a gente. Então, é uma memória que era uma coisa que você via, que era um trabalho dela, ela estava ali lutando para sustentar os filhos, mas ela nunca deixou a gente naquela coisa que ela não voltaria. Ela voltava e falava assim, ufa, salvei tudo. Ai, foi embora, vamos pôr de novo, ou vamos embora para casa. A gente pegava o trem, todo mundo, era bem perto da estação de trem de Guanás, e a gente vinha para casa. Puxa vida! E ela estava fazendo ali o quê? Ela estava atrás do sustento da gente, né? E eu lembro que a minha irmã mais velha, ela fez 60 anos agora. Ela nasceu numa favela. Quem fez o parto dela foi meu pai. Hoje ela tem 3 filhos médicos. Olha isso. Mas ali, a minha mãe sempre ensinando que a gente, por um tempo, você até pode viver de uma ajuda, mas você não pode fazer disso uma coisa comum na sua vida. Foi o que você falou. Sim. O filho nasce pedindo esmola, aí a mãe morre, o filho cresce, tem filhos, os netos vêm pedir esmola, isso vira uma maldição hereditária. E sem falar que você falou outra coisa aí, que é o seguinte, a escassez na vida, na nossa vida, é por um tempo. Sim. Você passa dificuldades, igual todo mundo passa. É igual o José administrou lá na casa do Potifar, abundância. Na prisão, a escassez. Aí foi para a casa de Faraó, ele aprendeu as duas coisas. Administrar, primeiro a abundância, para quando viesse a fome, ele ter o suficiente. Ele está preparado. E é sobre isso. Às vezes, por circunstâncias mesmo, desemprego, uma doença, igual seu pai ficou aposentado por invalidez, jovem, a sua mãe teve que se virar. Sim. Então é sobre isso, a gente tem que se mover mesmo. O Senhor, ele trabalha conforme o nosso movimento. Sim. E nós não podemos ficar, só parar de esperar. E o deserto é passagem. Só que tem gente que mora nele, né? Mora, quer morrer lá. E às vezes gosta daquele lugar de vitimismo. Se acostuma, né? Exatamente, vira uma maldição. Arruma problema para cada solução. Olha, eu acho que o próprio problema da gente que é empreendedora é a gente sempre colocar a culpa em alguém pelo nosso comércio não estar indo para frente. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é isso, sabe? Porque assim, ó, é o governo, é o tempo, é a economia, é o Trump. Não, gente, não é nada disso. A gente tem que pedir para Deus estratégia, sabe? Sim. Estratégia. Deus me dá direção, Deus me dá estratégia. Nós, né? Deus me dá estratégia, Deus me dá direção. Esse começo do mês de setembro, eu tenho uns valores bem altos de algumas coisas para pagar. E aí, eu orando ao Senhor, o Senhor falou assim, então, você já tem dentro. Por que você vai buscar mais? Então, se concentre em resolver essas coisas que você tem que resolver, que são importantes para você resolver agora, e você vai vender o que você tem, né? Aí, quando foi na quinta-feira, eu cheguei do projeto, né? E as meninas falaram assim, nossa, Léa, tá meio parado, não sai ninguém. Eu falei, peraí, vamos gravar um vídeo.
Vamos gravar vídeo? Vem cá. Peguei, coloquei uma arara, falei assim, ó, tem aqui uma promo das amigas, chegaram umas peças de promoção, peguei o cabideiro. Gente, eu não deixei nada no lugar naquela loja, eu mudei os cabideiros, tudo de lugar. E eu pendurei calcinha, eu pendurei short, eu desci o que tava lá em cima e eu fiz uma revolução naquela loja, né? Aí as meninas, eu falei assim, gente, então vamos fazer o seguinte, a gente tem um grupo lá que a gente chama de promo das amigas. Eu falei, manda lá, boa tarde no grupo da promo das amigas. Aí todo mundo começou a mandar, e o pessoal começa a responder, boa tarde, Lé, tudo bem, meninas? Gravei um vídeo, coloquei lá. Falei, pronto, vamos começar a mandar foto, vamos atualizar o status, coloca lá, vamos falar de promoção essa semana, vamos vender essas peças da promo das amigas. Aí já liguei na fábrica, falei assim, ó, tem alguma coisa que vocês podem pra gente ver, pra gente fazer uma promoção? Ah, Lé, faz isso, faz daquilo, babá. Fui fazendo, gente, quando foi sábado a gente vendeu super bem, sexta vendeu super bem. Aí a Ruth, quando chegou no sábado, ela falou assim, nossa, Léa, hoje parece Natal nessa loja. A gente não teve tempo de fazer nada. A gente já abriu a loja com um cliente na porta. E sabe o que é legal? O senhor, ele falou assim, ó, você não vai vender sua promoção, você vai vender lançamento também. Aí vinha uma por causa de uma promoção. Ah, eu gostei daquela casa da promoção. Mas ela levava um monte de coisa que não era da promoção. Sim. Mas aí, o que eu podia falar? Não, olha, teve o julgamento do Bolsonaro. O Bolsonaro foi por isso que deve estar assim. O pessoal tá com medo. Não, senhor, me dá uma estratégia. Eu não assisti, eu vi lá depois. Se eu nem assisto mais nada, na verdade. Entendeu? É pedir para Deus. É orar ao Senhor e falar, Senhor, porque ele não é o administrador. Exato. Senhor, ó, você sabe que eu tenho essa situação que eu tenho que resolver. Senhor, ó, eu não vou gastar, não. Olha para o que você tem dentro. Porque hoje, se a gente for assistir o jornal, se a gente for ler, o cenário da economia é muito difícil. Você, por medo, fecharia sua loja, eu fecharia minha Ninguém investiria nada. Ninguém investiria nada. Sim. E não é assim, porque quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus. E é sobre isso, é a gente ter essa obediência, esse olhar para Ele. Falar, Senhor, tudo tá dizendo não, mas se o Senhor diz sim, amém, estou aqui, eis-me aqui. E isso tem que ser durante toda a vida, porque é igual a gente estava conversando, acho que antes do podcast, né, sobre a palavra do Senhor que diz assim, ó, não apagueis o espírito. Como que não apagamos? Livrando do mal, nos apartando do mal. E apartar do mal, eu falo para o meu marido, eu também parei de assistir os noticiários. Eu tinha o hábito, antigamente, de levantar de manhã, ligar a TV no jornal. Aí assistia o primeiro jornal e o segundo jornal. Meu Deus. Gente, isso é terrível. É pior do que abrir WhatsApp de manhã cedo. Mas o que acontece? Não faço mais isso. A minha primeira coisa, eu acordei, eu nem abro o olho, eu já agradeço o Senhor. E aí, quando eu vou levantar, já vou pedindo, Senhor, dirige meus caminhos hoje, prepara todo o meu dia, e vou fazendo aquilo, e vou já fazendo o que eu tenho de fazer, que eu coloco a chaleira elétrica para funcionar, eu volto, vou no banheiro e vou fazendo e conversando com o Senhor, canto louvores e vou preparando o meu ambiente. Porque se a gente for abrir os noticiários, gente... Se a gente for focar nas notícias, a gente chora. Aí a gente vai estar igual José lá. 7 anos de fome. Já estava aí, não sei, acho que no 2º ou 3º ano. E aí a fome por toda a nação, por todo o mundo. O que a gente vai fazer, gente? Só José tinha lá alimentos para vender. E aí, se você não tem na sua loja, você tem que fazer o quê? Agora, vamos ver aqui, meninas, o que a gente tem para vender e vamos se movimentar. Vamos. Às vezes você tem ali uma coleção guardada de tempos atrás que estava lá, esquecida, e você pode tirar para fora, fazer promoções e vender as peças novas junto. E a gente esquece disso e fica lá, ai, céus, rosa. Não vai adiantar. Não, eu acho que assim, a gente... tem que falar de Jesus não da boca para fora, isso. Né? É viver, né? É vivendo, sabe? É vivendo no dia a dia, no desafio, sabe? No confronto. Sim. Quando a gente quer desmotivar, você fala, não, Jesus, você vai, você coloca... Gente, o louvor queimou alto naquela loja. E eu limpando, e eu organizando ela, porque eu adoro fazer isso. Eu organizando e passava pano e o louvor. Se eu não ouvir a tua voz, Senhor, fala comigo ali, ó. E declarando. Gente, vocês vão dizer que eu sou louca? Mas eu não sou, tá? Eu converso com as roupas.
Ai, Jesus. Eu converso. Eu vou nas... bem, Gente, eu vou na arara. Não, eu vou na arara e eu fico assim... Meu amor, você é tão bonita. Até quando você vai ficar nesse armário? Arruma um corpo, vai para uma festa, vai para um casamento, vai para um evento, vai trabalhar, mas vamos embora. Eu sei. Aí eu falo assim, gosto de você, mas vai embora. Eu falo para elas, eu falo para as pessoas assim, eu sei que vocês são bem cuidadas nessa loja, mas poxa, desapega de mim, vai viver sua vida. E eu falo, e quando eu vou fazer compra, o Espírito Santo, por favor, eu não posso errar. A gente está numa fase que a gente não pode ficar errando nas nossas compras, nas coisas que a gente faz. Espírito Santo, me conduza. Para quem vai ser essa roupa? Sabe? É assim. E às vezes as meninas, elas dão risada e falam assim, nossa, tá lá, tá conversando com a roupa. E eu converso mesmo. Converso com os cabides, falo assim, olha, Deus... Tá vendo esse monte de cabide vazio, Senhor? Muito em breve, só que vai estar tudo cheio de roupa nova, vai chegar novidade, Senhor, e declara, sabe? Agora, se você ficar ali só... Ai, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Sim. E eu falo mesmo, e as minhas clientes entram na loja, às vezes as meninas falam, ela tá lá, tá falando sozinha, tá falando com as roupas. Eu falo, gente... E eu falo, e elas me ouvem. Amém. Quando chega no final do ano que eu fecho... É que não é exatamente elas que te ouvem, é o Espírito Santo que começa a mover, e falar, ó, essa roupa serve no fulano, essa roupa combina com o Beltrano, e vai arrumando os corpos. Sim. Não, eu falo muito isso para as pessoas que eu conheço. Eu falo assim, amiga, quando você comprou esse blazer, você não achou que ele era bonito? Quando você comprou essa calça, essa camisa para você vender, você não achou que ele era bonito? E por que você olha para ele daqui uma semana, 2 semanas, ele não é mais bonito para você, você tem que comprar novidade? Olha, renova a sua visão, pede para Deus, coloca um colírio na minha vista, coloca um óculos. Olha o que você tem dentro, é tudo tão bonito. Mas não, parece... Aquilo que a gente falou... Parece que quando é nosso, perde o valor. E muito pelo contrário. A partir do momento que é nosso, tem que ser mais valorizado. Exato. Porque é nosso. É nosso. Não é? Sim. Gente, é sobre isso, viu? É sobre isso. Vocês viram aqui que, ó... A conversa vai andando, vai falando. E nós vamos contando história. Eu vou contando meus causos, que eu sou a mulher dos causos mesmo. Viu? Mas, ó... Podem falar que você é louca, mas começa a conversar. Às vezes no escritório, tá lá as cadeiras vazias do consultório. Senhor, peraí, eu fiz essa cadeira pra gente sentar, Senhor. Unge a cadeira, começa a profetizar, começa a declarar. Agenda, eu minha agenda. Gente, começa a orar. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Filha. Gente, vou contar uma coisa pra vocês dar risada, tá bom? Agora, vou contar um fato que aconteceu lá na minha loja. Tinham 2 clientes que elas só iam lá na loja pra reclamar. Oh, Deus. E elas sentavam, quase todas as tardes, elas estavam indo lá só para reclamar. Reclamar do marido, reclamar da situação, reclamar da casa. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, nossa, Deus, essas 2 só estão vindo aqui para reclamar, Senhor. E as meninas também, vai trazendo aquela coisa para a equipe, né? Ai, meu marido, é que meu filho fez isso, é que aconteceu. E virava aquela murmuração. Contagiando a mente. Começou a contagiar. Sim. Aí eu falei assim, Senhor, peraí que eu já vou dar um jeito nessa situação. Tem gente, Deus, que faz simpatia, coloca a vassoura atrás da porta. Eu não, Senhor, eu vou ungir essas cadeiras. Aí eu fui, peguei as cadeiras que elas gostavam de ficar sentadas e ungi. Senhor, olha, quero ser bênção na vida delas, então, mas eu quero elas virem aqui, mas não para ficar murmurando. Deus, elas vão mudar de vida, Senhor. Começa a incomodar. Começa a trabalhar lá na casa delas. Começa a mudar a situação. Começa a fazer elas enxergarem de uma outra forma. Mas, Deus, para murmurar não, Senhor. Para murmurar não, Senhor. E comecei a declarar. E ungia. E ungia as cadeiras. Aí, quando foi no dia seguinte, uma delas chegou e não conseguiu sentar na cadeira. Ela sentava e levantava. Sentava e levantava. Aí as meninas olharam assim, né, pra mim. As meninas sabiam. As meninas sabiam. Aí ela sentava e levantava. Aí ela falou assim, eu sento pra ficar, mas me vem na memória que eu tenho que ir pra casa resolver minhas coisas. Eu sento pra ficar, mas vem na memória que... hoje eu não vou ficar não, hoje eu vou embora. E foi embora. Glória. Foi embora. Sabe? Aí depois ela veio contar pra gente que ela não tava conseguindo ficar na casa dela... Mas porque ela não tinha paz. Mas ela chegava lá na loja, ela sentia a paz. Só que ela tirava a nossa paz.
E aí o senhor falou, não. Aí eu falei, não, senhor, trabalha na vida dela, sabe? Não é querendo mal da pessoa. Falou, não, senhor, trabalha na vida dela, ajeita a vida dela. Porque a pessoa não pode querer ficar fugindo, ir para um lugar, porque não consegue ficar em casa. Sim. E quanta gente a gente não faz isso? Aí não consegue ficar em casa, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Você entendeu? Deus abençoa com uma porta nova e a pessoa começa a ter síndrome do pânico. Sim. Então, é sobre isso. Então, assim, gente, é doido isso, né? Mas eu fiz isso aí, viu, gente? Mas não é porque eu queria o bem. E no fim, depois elas mudaram. E elas vieram depois falar, nossa, Léia, a gente mudou alguma coisa lá na minha casa. Agora eu tô sentindo mais prazer em ficar. E eu falava, faz uma janta pro seu marido. Prepara um café especial pros seus filhos. Sabe essa filha que você não tá conversando com ela? Chama ela pra tomar um café da tarde com você. Mas tenta... Porque quem é a mãe? A mãe é você, ela é a filha, age como a mãe. Traz paz para sua casa, traz paz para o seu lar. E orando, aí fui falando tudo isso, mas chegou uma hora que não resolveu. Aí eu orei na cadeira, falei, Deus, age lá, Senhor, porque não tá dando aqui não. Tá demais, tá pesado o clima, as meninas ficam, né, tristes, assim. E Deus agiu e, assim, mudou a situação dela, ela também não ficou mais na cadeira. E eu falei assim, Leia... Você tá fazendo mandinga, não é mandinga. Eu falei, eu ungi a cadeira e conversei pro Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor veio, o Senhor interferiu. E lá no nosso comércio não é nada diferente. Sabe, a gente chegar e a gente pegar, ungir o nosso, declarar em altas vozes, eu ando pela loja inteira e Deus traz cliente. O estacionamento vazio, Fê, Deus, obrigado pelo estacionamento cheio. Sabe, o provador sem ninguém, Senhor, obrigado pelo provador cheio, Senhor, obrigado pela sacola chegando, obrigado pela sacola saindo. Começar a declara, faz movimento, né, que o Senhor vai fazer. E o Senhor é o Deus de movimento. Sim, porque se a gente fica parada, parece que a dor ela vai nos consumindo, né? E quando a gente começa a se movimentar, parece que a gente começa a focar em outras coisas, né? Muda o foco, né? É sobre isso, gente. Olha, contamos aqui a história, né? Falamos bastante de José, eu com as minhas 2 amigas. Logo, logo elas vão voltar aqui, que eu tenho um projeto novo também. Vou chamar ela. Essa lei é uma bênção. Mas falar sobre empreender com um propósito é justamente sobre isso, né? É convidar o Senhor para fazer parte dessa jornada junto com a gente, né? A gente não tá sozinho, né? Não. E a gente, às vezes, carrega fardos tão pesados inutilmente, né? Tem dia que a gente chora, né? Tem dia que eu choro lá e falo, ai Deus, o que aconteceu? Onde que eu me perdi? Porque às vezes a gente meio que vai se perdendo, né? Sim. Mas aí você convida ele fala, tô aqui, filha, você que... Às vezes a gente fica um pouco distante, se acalma, né? Essa tempestade vai passar. E esses dias eu tava vendo assim, pra gente ver o arco-íris, a gente precisa suportar a tempestade. Se a gente não suportar a tempestade, a gente nunca vai ver o arco-íris. Não é sobre isso? Sim. Minhas amigas. Vamos falar onde não, mas a gente vai voltar. Calma, logo nós estamos aqui de volta. A gente vai empreender, aí vão vir outras pessoas passarem por aqui. Amém. Mas elas vão voltar aqui pra gente A gente tem muitos projetos que o Senhor tem me dado. Vocês não têm noção. Meu marido fala assim, mulher, você não dorme. Eu falo, eu durmo, mas eu sonho. E é sobre isso. Amém. Minhas amigas. Vamos falar tchau para as nossas amigas aqui? Vamos falar tchau, mas foi muito bom estar com vocês, falar sobre o empreender com Jesus. Ele não pode só ser um apagador de incêndio, ele tem que fazer parte do seu empreendimento. Não só, eu falo assim, que Jesus ele faz parte de um todo. Se ele é na sua vida, ele vai ser no seu comércio, na sua maternidade, você na sua vida conjugal, em tudo que você fizer, convide Jesus para fazer parte, que é muito mais leve. Como a Léia falou, às vezes a gente chora, às vezes é pesado, mas se a gente troca o nosso fardo com ele, nossa, fica suave. Então que você aproveite esses episódios, que para mim foi fantástico. Que momento precioso. Que bom que foi participar de tudo e eu quero participar dos novos projetos. Vamos ver, já tem um projeto novo aí. Que o nosso coração vibra quando a Léia fala, gente, olha, eu tava lá lavando a louça, olha. Então, assim, é um momento muito precioso. E você que tá aí, seja você uma grande empresária ou aquela que faz bolo de pote,
né? Que Deus te abençoe, que você tenha sido edificada por tudo que a gente falou aqui, que Deus tenha clareado a sua mente, que você tenha aprendido junto conosco. Eu vou repetir, eu sempre aprendo aqui e eu espero que vocês tenham aprendido também e que Deus esteja aí com você. Convide o Senhor para ser o seu sócio, o seu parceiro e vai ser tudo bom, até os dias ruins, com Ele ficar mais leve. Deus te abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Deus do céu, como é bom, né? Quando a gente, mesmo a gente passando as nossas dificuldades, eu posso ser sincera, eu passo muitas ainda. Mas você ter a certeza de que você nunca está sozinho, né? Amém. Glória a Deus. Que Ele sonhou com a gente, Sim. né? Não é gostoso você parar para pensar e falar assim, nossa, Deus, o Senhor sonhou comigo. Sabe o que eu vi esses dias, só para compartilhar? Que o Deus de bilhões de estrelas sabe o teu nome. Isso é Amém. lindo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O Senhor sonhou com cada um de nós, tem planos para nós. Nunca esqueça disso, nunca esqueça. Nos seus dias mais difíceis, lembra disso. Amém. Ele criou as estrelas e Ele sabe exatamente quem você é, porque Ele te criou também. Quando a gente conversa com ele sabe, olha, a Léa tá falando, a Fernanda tá falando, Sim. a Cida tá falando. Que lindo isso. É lindo isso, né? Saber que ele tem esse cuidado com cada uma de nós, né? E às vezes as pessoas acham assim, eu tô empreendendo sozinha, tá pesado, mas é porque ele ainda não fez um convite, né? E Jesus, ele tem uma coisa, antes eu falava assim, nossa, Deus pode fazer todas as coisas, mas tem uma coisa que ele não pode fazer. É ter o controle da nossa vida, né? Sim. A não ser que a gente chegue e entregue esse controle para ele. Quando a gente entrega, é leve, sabe? Quando vem as provas, as dificuldades, você sabe assim, nossa, Deus, o que vai chegar de bom? Porque sempre que vem uma prova, lá na frente, parece que vem uma coisa nova, um tempo novo, um vinho novo, né? Uma estação nova. E confesso para vocês, eu tô sonhando muito com a primavera, Amém. sabe? Amém. Esses dias eu tava conversando com Deus, eu falei, Senhor, dia 21 tá chegando. Aleluia. O que vai acontecer de novo? Porque eu sinto que algo novo tá chegando, Amém. sabe? Glória a Deus. É um tempo novo, é um tempo de florescer, é um tempo de mudança, sabe? Daquela brisa nova, dessa presença, desse cuidado. Mas a gente precisa... O Senhor, Ele adora nos mimar. Eu sinto muito isso. Às vezes ele vê assim, minha filha precisa de um mimo. E tem momentos que a gente precisa, né? Sim, não é? Sim. E servir a Deus é isso, sabe? É saber que mesmo no tempo da abundância, a gente agradece. No tempo da escassez, a gente agradece. Porque a gente sabe que o nosso Deus... Qual é o pai que não sonha coisas grandiosas para os filhos? A gente tem os nossos filhos. Sim. E a gente sonha coisas tão grandiosas para ele, né? E o Senhor sonha para a gente também. Então, vamos terminar isso aqui declarando o Pai Nosso. Porque aqui, ó... A gente não está aqui para falar para você de religião, a gente está aqui para te falar de Jesus. Esses dias eu até falei para Deus, eu falei, Pai, eu entendi qual é o meu propósito. Meu propósito é apresentar Jesus para as pessoas. Então, que você conheça Jesus, porque o dia que você vai conhecer, você vai ficar tão apaixonado que você vai falar, nossa, como eu vivi tanto tempo sem esse Jesus na minha vida. Então, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Amém. Venha a nós o teu santo reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como assim é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu Deus é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, que beleza! Fique bem, que o Senhor te abençoe. Se você perdeu algum episódio, volta lá, assiste, que tá tudo gravado. Nós criamos uma playlist e você vai acompanhar tudo, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.